Bom dia para você que está aqui nos acompanhando na nossa meditação diária. Que grande alegria! Eu sou o Danilo e é uma grande graça estar aqui com você para descobrir aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida neste dia. O Senhor nos leva a meditar neste dia a seguinte pergunta: em quem você tem colocado a sua esperança? Ou no que você tem colocado a sua esperança? Nós temos visto muitas pessoas que andam por aí fatigados, cansados, oprimidos, abatidos, porque têm colocado a sua esperança no lugar errado. Colocado a sua esperança em si mesmo, colocado a sua esperança nos outros, no dinheiro, no poder e em tantas outras coisas que o mundo nos tenta a confiar. Para iniciarmos a nossa meditação, abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Vamos ler ali a partir do versículo 23. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, pai, mãe, filho, campo, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Essa é para mim, para você, a palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é aquele tipo de palavra na Bíblia, essa que você acabou de ver, que a gente precisa contextualizar. Porque essa palavra tirada de um contexto até parece assim, ó, Jesus não gosta de quem tem dinheiro, né? Jesus não gosta dos ricos. E não é isso não é a verdade. O evangelho que vem imediatamente anterior a esse evangelho é o evangelho do jovem rico, né? O evangelho do capítulo de São Mateus, capítulo 19. Evangelho de São Mateus, capítulo 19. É o evangelho do homem rico, do jovem rico. Você se lembra muito bem que Jesus estava dizendo, né, pregando ali, chegou um jovem, né, depois se você quiser você pode dar uma folhada para trás na Bíblia, na página da sua Bíblia e ler. Chegou um jovem e começou a perguntar para Jesus: o que eu faço para chegar aos céus? E Jesus foi dizendo, né, os mandamentos, né, respeita pai e mãe, guarda domingos, no caso era o sábado na época, né, guardar o dia do Senhor, amar o seu próximo como a ti mesmo. Enfim, Jesus foi elencando ali com uma lista de 6 mandamentos naquela oportunidade. E o jovem falou: eu já faço tudo isso. Então, olha só, a primeira pergunta que foi, né? O que eu faço para chegar ao céu? Jesus falou e ele falou: eu já faço tudo isso. Jesus disse para ele assim: se você quer ser perfeito, você vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E diz no Evangelho que o jovem se afastou dali muito triste, porque ele tinha muitos bens, então ele optou por não seguir. A dificuldade aqui que o Evangelho nos traz é deixar o mundo para seguir Jesus. Depois, tanto é assim, que na sequência desse Evangelho, conforme você está lendo aqui comigo no Mateus 19, se você for pegar lá no versículo 28, 27, vai estar falando, né? Sobre pessoas que deixam tudo para seguir Jesus. Que deixam casa, que deixam familiares, que deixam, enfim, que despojam da segurança do mundo para seguir Jesus. E Jesus está falando, né, que o Senhor se agrada com esse despojamento. Não, você quer dizer que eu tenho que abandonar minha família? Não quer dizer que você tem que abandonar sua família em nome de Jesus. Se você já construiu família, né, essa vida não é mais para você. Né? Alguns são convidados a não ter família, né, que é o caso dos monges, dos padres, enfim. Né? Mas se você tem família, glória a Deus pela sua família e pela sua vida. Mas a questão é onde a gente coloca a nossa confiança. Né? Porque a gente pode viver tendo família, né? Que nem é o meu caso, eu construí família, viver tendo família, tendo obrigações, trabalho, né? Vivo no meio do mundo, da sociedade. Só que a minha confiança não está nas coisas do mundo e nas coisas da sociedade. Né? A minha confiança não pode estar no dinheiro, a minha confiança não pode estar no poder, a minha confiança não pode estar nos carros, nos cavalos, diz a Bíblia. Né? A minha confiança tem que estar em Deus. Ao ponto de, olha só que profundo isso que eu quero dizer com você aqui. Ao ponto de eu poder abrir mão de tudo isso. Porque eu sei que o mais importante é ter Jesus na minha vida.
Se o Senhor pedir, que eu possa abrir mão de tudo isso, porque eu sei que o mais importante é Jesus. Não é frequente que o Senhor faça esse chamado que fez ao jovem rico. Né? Pode parar para prestar atenção, olha só. Né? Numa multidão de gente, vamos falar assim de casos práticos e concretos. Numa multidão de gente que seguia Jesus, Jesus escolheu 72 discípulos que viviam mais ou menos ali com ele, e escolheu 12 apóstolos. E esses sim, tiveram que abandonar tudo para seguir Jesus. Mas uma multidão de 5.000 pessoas, Deus escolheu 12 apóstolos para abandonar tudo e seguir Jesus. Então, pode ser que esse chamado de abandonar tudo não chegue em sua vida. Deus não chama todo mundo para ser apóstolo, para ser missionário, para ser padre, para ser bispo. Não é? Só que o meu coração tem que saber que se o Senhor me chamar, eu tenho que estar disposto a dar. Se o Senhor te chamar, você tem que estar disposto a dar. E é esse um coração que vai ao céu, um coração despojado. Um coração, né, entregue totalmente, com a vida totalmente entregue a Deus. Agora, veja bem, a gente muitas vezes não somos capazes, né, de dar uma esmola para um mendigo. Já percebeu, às vezes, quando chega olha só, existe um mandamento. Calma, deixa eu contextualizar isso aqui para você. Existe um mandamento que fala que nós devemos amar os irmãos e ajudar os irmãos. E Deus pega e fala assim, contou até uma parábola para falar do samaritano, você lembra bem disso aí. Para falar como que a gente deve agir. Deve ir lá ajudar a pessoa. Chega uma pessoa hoje, pedindo para você, né? Olha, você me dá 20 reais aí e tal, não sei o quê, e você tem. Imagina que você tem, né? Glória a Deus, você tem. Você tem na sua carteira esses 20 reais. Você é capaz de dar esses 20 reais com despojamento, com tranquilidade, sem peso no coração, sabendo que está fazendo bem? Você é capaz de dar? Então, muitas vezes, nós não somos capazes de dar 20 reais por um dia. E a gente fala para Jesus que a gente quer dar a nossa vida inteira. Olha o tamanho, né? E eu estou chamando a atenção para isso, que é para falar assim, olha, né, nós precisamos exercitar, precisamos melhorar, precisamos progredir. Deus quer que nós melhoremos. Deus nos quer mais próximos dele. E assim, tantas e tantas outras coisas. Você quer dar a sua vida para Jesus, mas se alguém pede uma carona, não tem jeito com você. Né? Se alguém pede para você ficar até um pouquinho mais tarde, né, do seu compromisso, na igreja, no seu grupo, não tem jeito para você, porque você tem que chegar mais. Você não pode atrasar a sua janta, você tem que dormir cedo, porque você vai trabalhar amanhã, então calma lá. Né? O Senhor está dando um exemplo aqui concreto de uma coisa que aconteceu. Alguém abriu mão do céu pela riqueza. E às vezes nós abrimos mão do céu por conta da nossa janta, abrimos mão do céu por conta de 20 reais, abrimos mão do céu por conta de uma carona, que a gente não quer sujar ou molhar o banco do carro. Não sejamos assim. Que nós tenhamos um coração despojado para que o reino de Deus possa habitar em nós. Amém? Glória a Deus. Nós terminamos aqui esse momento de reflexão. Pedir ao Senhor para que possa vir fazer entrar em nossa cabeça, mas principalmente no nosso coração, tudo aquilo que nós meditamos e rezamos aqui. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu amo, mas aumenta o meu amor. Eu espero em Ti, ó Deus, e somente em Ti, mas aumenta a minha esperança. Vamos todos em paz, na graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.